Você pode renascer, sabia disso? Pelo menos o teu emocional e o teu mental podem. É sobre isso que a gente vai falar hoje nessa série Perseverar, nesse episódio da série Perseverar. A série Perseverar, que é uma série gratuita para te ajudar a perseverar no final de ano ou no comecinho de 2024, onde tem episódios gratuitos que vão ao ar todos os dias, às 8 horas da noite no YouTube, até o dia 25 de dezembro. Depois disso, a gente encerra essa série. Eu sou Franciele Maftum, sou psicóloga, sou neurocientista e estou aqui trazendo para vocês esse conteúdo com temas específicos a cada dia para que você consiga perseverar, para que a sua mente tenha saúde mais saúde mental no final do ano ou no começo de 2024. Lembrando que, como isso é uma série gratuita, é muito, muito importante que para o YouTube conseguir mandar esse vídeo para mais pessoas, você dê o seu like aqui, o seu joinha, você deixa o seu comentário, mesmo que seja um coração, qualquer coisa assim, que você compartilhe com as pessoas que você acha que podem ser ajudadas através desse tema. O tema de hoje é Você Pode Renascer. Eu estava resistente a colocar esse nome, porque eu falei, o que as pessoas vão entender, né? Mas eu falei, bom, daí elas assistem o vídeo e aí elas irão entender e decidir que é o único nome que eu consigo realmente dar para esse tipo de tema que a gente vai falar hoje, porque é exatamente isso que eu quero dizer para vocês hoje dentro dessa série, né? A capacidade que você tem agora no final do ano, mesmo cansado, mesmo repensando, mesmo faltando um pouco de esperança, mesmo tentando ter mais esperança, mesmo doente, que você pode renascer emocionalmente, mentalmente, que você pode voltar a ter esperança de ser uma pessoa feliz, saudável, principalmente mentalmente. E eu digo isso porque quando a gente faz um processo terapêutico, né, quando a gente tem lá os nossos pacientes num processo terapêutico, uma das coisas que a gente trabalha que é uma coisa que ela não é às vezes tão dita na sessão, às vezes sim, às vezes não, mas que a gente trabalha durante a sessão, é essa possibilidade da pessoa ter melhoras, né? Então, uma melhora do sintoma, melhora da dor, melhora das resoluções, melhora de como o cérebro dela vai funcionar daqui por diante, né? Se for uma pessoa que usa de neurociência. E quando você vai, por exemplo, num médico tratar uma questão física, você também vai para tratar algo que não está bom, e que você precisa curar, tratar, melhorar, né? Quando a gente, quando a gente passa muito tempo preso nos nossos próprios pensamentos, a gente muitas vezes vai perdendo um pouco daquela capacidade de discernir entre o que é que eu estou vivendo de realidade e o que é que eu estou produzindo da minha própria realidade. E isso acontece muitas vezes num piscar de olhos, sem a gente perceber. A gente entra dentro de um mundo interno dos nossos próprios pensamentos, que a gente chama de área de autorreferência no cérebro, que é uma área que fica bem internamente no cérebro, é uma área central do sistema nervoso, e a gente fica ali repetindo muitas coisas para nós mesmos e acaba criando uma realidade que nos deixa infelizes, né? Que nos deixa muitas vezes, inclusive, sem esperança, de que não vai dar certo, de que não adianta mais, ou de que a minha vida se transformou nisso e isso não é bom e é isso que eu tenho. Só que muitas vezes o que a gente está vivendo hoje é um processo que foi criado pela nossa própria mente. Óbvio, as coisas foram acontecendo, como acontecem na vida de todo mundo, só que o que foi permanecendo dentro de mim, muito possivelmente porque eu não tive um tratamento, foi ficando a dor. E a dor é uma daquelas coisas que quando a gente não trata, é muito difícil dela ir embora, né? Ou quando a gente não tem alguém que nos ajude, às vezes a gente tem pessoas que fazem isso pela gente, né? Ou processos, mas fato é que ela não vai embora sozinha, né? A gente vai precisar sempre de uma terceira coisa para nos ajudar a sair dessa dor. E a questão é que muitas vezes a gente vai ficando tanto tempo vivendo numa realidade difícil que os nossos pensamentos começam a ser só dessa realidade difícil e eles fazem com que o nosso corpo, inclusive, comece a reagir, nosso corpo comece a adoecer, os nossos órgãos, por quê? Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles atuam juntos. Né? A gente tem aqui um nervo chamado nervo vago, que ele conecta o nosso cérebro a todos os órgãos do nosso corpo. Então, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu sinto reverbera no meu intestino,
no meu funcionamento estomacal, na minha temperatura corporal, na minha imunidade, principalmente na minha imunidade. Então, quanto mais eu vou tendo pensamentos ruins, mais a minha imunidade vai caindo. E quanto mais traumas eu tenho, mais a minha imunidade vai caindo, e muito possivelmente mais escolhas ruins eu vou fazendo para minha saúde física, né? Como comer mal, como dormir mal, o que vai piorando cada vez mais esse meu sistema corporal. E da mesma maneira, um corpo doente também tem a tendência de inflamar o cérebro, de adoecer o cérebro, de fazer com que o cérebro não funcione bem. Vou tomar uma água aqui. Então, eu falei sobre essa questão dos pensamentos em um dos episódios, que se chama Vigie Seus Pensamentos. Então, vale a pena de vocês verem esse episódio. E até tem algo importante que a gente entenda sobre isso, né? Por que eu tenho tanta certeza que a gente pode renascer? Às vezes com poucas coisas, às vezes com decisões que eu vou fazer em um segundo que vão mudar o percurso da minha história. Porque se você está nesse processo que você estagnou numa realidade aonde você talvez até queira ver, eu quero ver luz no fim do túnel para coisas específicas, mas eu não consigo porque eu me sinto trancado nelas. Talvez o que você precise fazer para renascer internamente é buscar aquilo que está adormecido dentro de você, que é, na verdade, quando a gente busca aquilo que está adormecido dentro da gente, a gente pega esses pensamentos que estão nos confundindo, a gente tira eles, assim, e a gente busca lá dentro da nossa história, isso aqui sempre me fez sonhar. Essa vontade sempre teve dentro de mim, esse sonho sempre me resgatou. Muitas vezes na nossa vida a gente vai precisar cavar esse lugar de sonhos, de vontades, de infância, de essência, de desejos de mundo, para que a gente consiga renascer, para que o nosso cérebro comece a ter um outro tipo de informação que não seja só aquela informação da minha realidade de hoje. E muitas vezes não está no cenário, muitas vezes está na nossa história de vida, só que por N motivos o meu cérebro não está acessando isso. E quando acessa, e se acessa, talvez acesse no pesar. O meu convite para você hoje é que você busque dentro de você algo que você sonhou muito, que você volte a sonhar, algo que você deseja e ficou com vergonha de desejar, porque você achou que na tua realidade não era possível. Talvez o que você tenha que buscar era um tipo de pessoa que você já foi, que você deixou de ser. Aquela sensação, aquela alegria, aquela expectativa de vida daquela pessoa, aquele humor, talvez, daquela pessoa que você já foi, aquele amor, talvez, que você já sentiu alguma vez na sua vida, ou que deram para você, ou que você já sentiu por outras pessoas. O meu convite é para que você resgate dentro de você sonhos, essências, características que te façam renascer internamente. E aqui, obviamente, a gente pode colocar que você retome hábitos de renascer que eram hábitos que sempre te fizeram bem e que você, por algum motivo, deixou de fazer. Então, na dança, às vezes é a dança, às vezes é a corrida, às vezes são artes, às vezes é artesanato, às vezes é meditação, às vezes é oração, às vezes é religião, às vezes é tudo isso junto que vai te ajudar a renascer, mas que você faça essa varredura, pega um tempinho para você, e como sempre, eu sempre faço esse convite para você ir para a natureza, porque você vai ter que conseguir se conectar melhor com você mesmo. Respire e fala, o que tem, o que eu perdi de mim mesmo? E às vezes você vai precisar até fazer uma lista, porque às vezes, gente, a gente perdeu muita coisa. Algumas dessas coisas talvez eu não precise retomar, talvez não faça mais sentido, como por exemplo, quando a gente tem filhos, a gente passa por um momento de muita transição, inclusive cerebral e de rotina, e a gente sente que se perdeu. Se perder de ter filhos é diferente desse se perder que eu tô falando para vocês, porque muitas vezes a gente quer voltar a ser aquela pessoa. Pessoal, a gente não volta a ser aquela pessoa. Nós somos um processo evolutivo. Você já viveu outras coisas que não vão mais te permitir ser aquela. É uma terceira construção, uma quarta construção de quem você é. Mas isso não quer dizer que algumas características que você perdeu pelo processo, ou alguns sonhos, não possam estar retomados nessa sua nova versão. Renascer não é, nesse caso mental, né? Não é voltar a ser a pessoa que você era antes, mas é resgatar aquilo que você perdeu e que era importante para você.
Às vezes sonhos, às vezes características, às vezes uma risada, às vezes hábitos que você tinha e que te preenchiam de tal forma que te deixavam completo ou abastecidos para o resto do que você precisava fazer. Como a gente perde isso com muita facilidade. Quanto mais caos na nossa vida e por mais tempo, mais a gente vai perdendo sem nem ter se dado a noção de que parou de fazer aquilo, de que parou de pensar daquele jeito, de que parou de ver aquela pessoa, de que parou de frequentar aquele lugar, que eram coisas que me faziam bem, que me faziam florescer, que me faziam perseverar. E isso sim, essas experiências revividas na sua memória, no seu hábito, podem fazer a sua mente e o seu coração renascerem para que você persevere, para que você continue. Então, o que é que pode estar adormecido dentro de você, que você esqueceu por um tempo, mas que você precisa retomar? Como que você pode, a partir de agora, talvez desse mesmo exato momento que você está me escutando, começar? Que você pode fazer nesse momento? Será que você pode talvez a primeira coisa que você possa fazer é fechar os olhos e ir para aquela memória de você usando isso, tendo esse hábito, estando com aquela pessoa, fazendo o que você estava fazendo, e você deixar que teu coração e teu corpo sintam essa memória viva dentro de você, para que você sinta aquele lapso de esperança, aquele lapso de alegria que aquilo te trazia, e isso possa lembrar o seu corpo e o seu cérebro que é possível você renascer mentalmente, emocionalmente, mesmo quando você acha que não é. E que um cérebro cansado, exausto e doente, ele não vai ter essa perseverança, porque ele está cansado, exausto e doente. Ele está desregulado, né? Um cérebro que está cansado, exausto e doente, ele desregula. E ele economiza energia. E ele economiza energia com o que você tem aqui, ó. Ele vai dificilmente resgatar uma memória boa que demanda energia. Então, resgate essa memória. Feche seus olhos, escute seu coração, deixe com que seu corpo sinta tudo isso. Toda essa memória, como se você estivesse vivenciando isso de volta. E fique por um tempo nesse lugar, resgatando esse processo. Veja como que seu corpo fica. Faça aquele imprint, se vocês já estão me acompanhando aqui durante essa semana, vocês sabem que eu tenho falado para vocês fazerem como se fosse uma fotografia de como seu corpo reage, como você fica quando você se lembra dessa coisa boa. E entenda que é possível você voltar a se sentir assim. E depois disso, olhe para a tua vida, olhe para as tuas próximas semanas. Eu estou falando de curto prazo, gente. Eu não estou falando de médio prazo, de longo prazo. Porque para grandes dores a gente precisa de velocidade, né? No curto prazo, hoje, amanhã, o que você já pode começar a fazer, ou voltar a fazer, ou voltar a pensar, que vai te levar para esse lugar de volta? Será que você tem que voltar a dançar na sua sala? Será que você tem que ligar para aqueles amigos bons que você tinha, que você dava uma risada gostosa? Será que você tem que ir para a natureza, que era uma coisa que te fazia bem? Será que você tem que voltar a rezar, que era uma coisa que te preenchia, você parou? Será que você tem que voltar a silenciar um pouco, porque tua vida está muito tumultuada e você não silencia, não presta mais atenção em si? Tem pessoas, gente, que a gente precisa reensinar a se olhar no espelho, porque ela parou de se olhar. Então não existe nenhum momento de auto-olhar. Será que você tem que se olhar mais no espelho? Né? O que é que te fazia bem? E pode ser que nesse processo de renascimento você descubra coisas novas que te vinculam com você mesmo e que te renascem novamente, mas que você nunca fez. Né? Pode ser que a vida nesse momento, ao relembrar do que você tinha como essência e como sonho, te leve para um lugar que você não conhecia e que te traz saúde mental também, e que te traz saúde das emoções também, e que te faz querer prosperar, e que te faz acreditar que a vida pode ser próspera mesmo quando a gente tem dores, mesmo quando a gente acha que a vida está numa escassez, na falta, na dor, que ela não está próspera. Eu posso acreditar que a prosperidade na saúde, no mental, financeira, inclusive, é possível. Porque essa vida de prosperidade interna, ela está disponível a todo mundo. Para algumas pessoas vai ser mais difícil, porque elas vão precisar se tratar para conseguir.
Para outras pessoas, elas só precisam resgatar algumas coisas de si mesmas que vão ajudar a que você se sinta vivo de volta, a que você se sinta com vontade de volta, a que você tenha esperança de volta. E muitas vezes eram sonhos adormecidos, sonhos que você falaram que não adiantava você ter, muitas vezes eram atos, era um simples andar de bicicleta, né? Era um simples. Eu tinha uma paciente que ela falava que o dela ela era balançar na balança, aquelas balanças de parquinho. E durante um bom tempo o tratamento dela era final de semana ela ir num parquinho e balançar. Até que eu falei, olha, por que você não instala uma balança dentro da sua casa, né? Você pode ter um pouco disso todo dia. Ela instalou aquelas balanças dentro de casa porque aquilo ancorava ela naquele sonho de menina, naquela leveza de ser, que era para onde ela ia quando ela precisava se resgatar. Às vezes é uma música que te resgata, né? Às vezes é uma leitura, às vezes é um livro que tocou sua vida, que te resgatou, talvez você precise ler esse livro de volta. Mas a questão é que a gente ajude a nossa memória, que está aí meio guardada, porque está tendo que lidar com outras coisas, essa memória ressurgir e essa memória conscientemente ir construindo um outro caminho para você, uma outra opção que talvez você já tenha esquecido há muito tempo. Isso pode ser muito importante, muito substancial agora nesse final de ano para você e pode ser também muito rápido. Mas você pode renascer. Que parte sua precisa vir à tona de volta? Então, vou te deixar um convite que você termine esse episódio e a primeira coisa que você tem que fazer é essa memória e a segunda escrever. Que parte tua você quer que renasça de volta? É a sua alegria, é a sua felicidade, é o seu amor, é a sua esperança? Escreva no papel. Que situações que te traziam isso? Relembra essas situações. Mexa seu corpo, né? Porque quando a gente revive novas memórias, a gente precisa avisar o nosso corpo que a gente está trazendo algo diferente. Coloque isso para você. Acredite que se você fizer esses exercícios com bastante frequência, você vai começar a se sentir diferente em pouco tempo. Isso não é um atalho, é um processo. Em pouco tempo, você vai mostrando para o teu corpo, para o teu cérebro, que é possível você renascer novamente, internamente, emocionalmente e até espiritualmente. Espero que esse episódio hoje tenha tocado você de alguma forma, tenha te transformado de alguma forma. Não esquece de compartilhar ele com pessoas que estão precisando lembrar que tem partes dela e memórias dela que precisam renascer e que podem renascer. Às vezes, inclusive, é uma pessoa que te ajudou muito a renascer algum dia, que talvez agora esteja precisando ser lembrada que é possível. Um grande beijo e até amanhã.